Jornal da Capital. Capital Entrevista. São 8h09. Eu, com muita alegria e honra, recebo aqui o Procurador de Justiça, Domingos Sávio, que eu reputo um dos mais honrados procuradores de justiça que eu conheço no estado de Mato Grosso, que é o coordenador do NACO, que ontem participou do debate, mas o senhor entrou muito no final do programa. Daí nós temos falado, vamos conversar amanhã sobre essas questões para ouvir as razões do Ministério Público. Nada mais justo, falou a OAB ontem, fala hoje o Ministério Público pela voz autorizada do doutor Domingos Sávio Barros Arruda. Doutor Domingos Sávio, o que se coloca é o seguinte: o Ministério Público não quer investigar, quer parar a Grampolândia, porque tem medo de que alguns dos seus estejam envolvidos na Grampolândia? O que é isso? Bom dia, é um prazer tê-lo conosco. Bom dia, Antero, é um prazer sempre estar aqui com você. E agradeço muito a oportunidade que nos é dada, né, para vir esclarecer alguns pontos. Primeiro, quero dizer o seguinte: muito se falou nesses dias, e você me indaga a respeito, que o Ministério Público não tem investigado. Então, eu trouxe aqui para você os dados precisos sobre datas, Antero. Essas investigações iniciaram lá no Ministério Público em 22 de junho de 2017. A partir do recebimento da notícia de crime da OAB. Foram instaurados 3 procedimentos. Portanto, junho de 2017. Ficamos 4 meses fazendo diligências, ouvindo pessoas, reunindo documentos, normalmente como se faz uma investigação. Normalmente. Com a participação da OAB, inclusive atendendo indicações de prova da OAB. 4 meses. Aí, quando foi em 16 de outubro de 2017, portanto, 4 meses depois, que as nossas investigações estavam de vento em popa, o STJ avocou esses procedimentos, todos eles. Pois bem, estes procedimentos ficaram no STJ durante 1 ano e meio. Eu indago para você, como é que nós vinhamos continuar a investigação? 1 ano e meio no STJ. Então, os 4 meses que ficamos com eles, nós fizemos todas as diligências que pudemos fazer nesse período. Aí ficou 1 ano e meio no STJ. Retornando, portanto, para o Ministério Público, somente em abril de 2019, abril deste ano. 3 meses atrás. 3 meses atrás. A equipe do NACO era nova, aí sob a minha coordenação. Eu estudei todo o caso, eram muitos documentos, estudei tudo e achei por bem pedir ao tribunal o desapensamento dos autos, um separar do outro, porque são diligências, Antero, diferentes. Ele já estava, quando ele foi para o STJ, eles estavam separados. Quando voltou, o Tribunal de Justiça aqui mandou apensar tudo, juntar todos os procedimentos. Aí, depois que eu analisei tudo, né, uns 20 dias depois, eu falei, pedi para o tribunal, os senhores desapensaram, o desembargador Orlando, os senhores apensaram tudo, são feitos diferentes, condutas diferentes, com promotores diferentes que são acusados, um aqui, outro ali, sobre um caso, sobre outro caso. Então, separe para que a gente possa conduzir diferentemente. É assim, Antero. Pergunto, por exemplo, tem um inquérito sobre um furto na casa da vizinha, que João praticou. Outro inquérito que Antônio estuprou a prima. Outro inquérito falando do cidadão Pedro, que sequestrou Maria. Não há nenhuma conexão entre um e outro. Até por isso que foram instaurados 4 investigações. O desembargador Orlando Perrine, na sentença dele... Aí ele decidiu, falou, não, tem que ser tudo junto. Porque ele é o prevento para casos de grampo. E esses outros inquéritos que se querem desapensar,
Não é desapensar, é separar um do outro. Né? Isso não sem prejuízo, Antelo, sem prejuízo de ele, ele, OAB, o Papa, a ONU, que quiser acompanhar, acompanhe. Eu só queria que separasse os procedimentos. E mais, primeiro, porque os objetos são diferentes, as pessoas envolvidas são diferentes. Agora está tudo pensado. Eu pergunto, como é que eu vou, por exemplo, vem um e pede vista dos autos com carga. Um investigado, ele tem direito, não tem? Tem. Tem? Sim ou não? Tem. Eu vou pegar, está tudo pensado, um amarrado no outro, eu vou entregar para este, e as investigações com relação aos dois outros ficam paradas, porque um pediu. Eu quebro o sigilo bancário, por exemplo, ou telefônico, de um aqui, num procedimento. Aí vem outro que é vista dos autos, quer ter acesso aos autos para qualquer coisa. Como é que eu vou fazer se tem uma quebra de sigilo, tem um sigilo aqui num procedimento, e aí o outro está amarrado? É lícito um outro investigado saber do sigilo daquele terceiro? Como é que eu vou fazer investigar tudo apensado? Mas nós vamos... Por isso foi o pedido. Apenas para desapensar, para a gente trabalhar separadamente cada caso, como, diga-se, estávamos fazendo naqueles 4 primeiros meses. Mas isso não significava dizer que os procuradores ou promotores, ou sei lá quem que está na fita aí, não pudessem ser investigados. Mas é óbvio que não, pois nós, repito, Antero, nós estávamos investigando, enquanto estávamos conosco, separadamente, os 3 procedimentos. Estávamos investigando. Passaram os 4 meses, repito, foi para o STJ, passou 1 ano e meio lá. E quando veio, aqui o Tribunal de Justiça, quando recebeu, juntou os 3. E aí nós falamos, não junte, são 3 coisas diferentes. Prossigamos na investigação, mas separados. E aí o desembargador Orlando achou por bem mantê-los unidos. São coisas... E agora? Tá. Aí veio. E depois aí, dessa decisão... Depois disso... Depois da decisão, qual que é a consequência? Sim, depois disso, passou lá durante... entre esse pedido nosso, ficou 1 mês e meio lá no Tribunal de Justiça. 1 mês e meio lá no Tribunal de Justiça. Entre nosso pedido, depois o tribunal foi ouvir a OAB, voltou para o tribunal e tal, ficou mais 1 mês e meio no tribunal. Agora, exatamente dia 8 de julho, que dia que é hoje? Hoje é 12. Há 4 dias ou 5 dias atrás que os procedimentos retornaram ao MP. Então, Antero, desde 22 de junho de 2017, desde 22 de junho de 2017 até hoje, o tempo que permaneceu no MP foi apenas 4 meses e meio. 4 meses e meio. E ficou 1 ano e 7 meses no Poder Judiciário. Primeiro no STJ, depois o STJ mandou aqui, foi para o 1º grau aqui, depois o 1º grau mandou para o 2º grau, para o tribunal, depois que veio para o MP. Portanto, nós não estamos segurando nada. Enquanto esteve conosco, 4 meses e meio, nós investigamos, fizemos as diligências acompanhados da OAB. Perceba? Então, vou frisar outra vez, ficou tudo isso 4 meses e meio nas nossas mãos, fazendo diligências investigatórias. Agora, 1 ano e 7 meses no Poder Judiciário. Simples. Tá. O desembargador Orlando Perrier, na sua decisão, ele reconhece a exclusividade do Ministério Público na questão das investigações. E diz claramente na sua decisão que não está colocando a OAB para investigar, porque a OAB não tem esse poder, mas permitindo que a OAB acompanhe. O Ministério Público é contra o acompanhamento da OAB? Veja, por quê? Bom, o argumento... Sim, é contra? O argumento que a gente... Acompanhar, não é só acompanhar. O que foi deferido à OAB foi a possibilidade dele indicar provas, ouvir testemunhas, participar de interrogatórios e tudo mais. Isso nós somos, sim, contra. Mas nós não vamos, neste momento, até porque haverá de prevalecer a decisão do desembargador, até que seja reformada, nós não vamos fazer nenhum obstáculo nisso.
Né? Nenhum bicho, porque não temos medo nenhum. Se vocês forem ouvir alguém, vocês vão chamar o OAB para acompanhar. Chama até o Papa. Se você está convidado a ir lá, inclusive. Você, seus ouvintes, quem quiser ir ficar junto, pode ficar junto. Acontece que, para nós, a rigor, o que, por exemplo, quando um juiz vai dar uma sentença, a OAB não fica ao lado do juiz, né, sugerindo como que deve ser a sentença, se é assim ou assado. Assim é o Ministério Público. Nós temos também esta primazia, esta prerrogativa de fazer as investigações. E de mais a mais, só é possível... Acontece. Um lenço caiu. caiu. Um lenço aqui. E de mais a mais, só é possível este acompanhamento com pedido de diligências e tudo mais por parte do ofendido. Por parte do ofendido. Por o advogado aliás, perdão, por parte do acusado. O acusado, né? Quem sabe até pelo ofendido, é possível. Um assistente de acusação, Mas o assistente de acusação, ele só estabelece a partir do momento que você tem uma ação penal. Ação penal, assistente de acusação, ação penal, denúncia posta. Agora, antes disso, na investigação, o acusado pode. Agora, indague-se, qual que é a situação da OAB? Ela é assistente de acusação? Não. Ela está sendo investigada? Não. Por quê? Ela pode investigar? Ela pode investigar? Não. Certo? Então, esse questionamento de ordem jurídica, embora muita gente não queira discutir juridicamente... Eu perguntei isso para o Leonardo, embora tenha falado muita coisa com ele no ar, eu perguntei para ele isso fora do ar. Ele falou, não, Antero, o que a gente quer é assim. Eu não conheço e nem sei se houve ou não a delação, porque isso é sigilo desses policiais militares. Dizem que eles queriam fazer a delação e que não foi aceita a delação. Mas dizem que, assim, eu não tenho provas, mas eu posso dizer, assim, que o Zaqueu, né, que foi utilizado o cabo tal, que era outra pessoa, além do cabo Gerson, e que esse cabo atuou junto com o promotor tal para fazer esse grampo ilegal. Aí o que a OAB quer é que esse outro cabo também seja ouvido. Exatamente, não tem problema nenhum, nós poderíamos ouvir quem quer que seja. Agora, não se pode esquecer que a OAB é uma simples noticiante. E noticiantes, eu falei esses dias, pode ser até o Antônio Peteté. E a notícia de crime, segundo o Código de Processo Penal, o noticiante... Só explicando, Antônio Peteté é uma figura histórica de Cuiabá. Sim, gente nossa, entendeu? Ele vivia lá no Colégio dos Padres. Dos Padres, na Matriz, ali na Praça da Matriz. Eu gosto de menino do colégio. Exatamente. E ficava ali. Então, segundo o Código Penal, Processo Penal, no artigo 5º, parágrafo 3º, ele diz que o noticiante leva uma notícia de crime para a autoridade, e a autoridade competente toma as providências, inclusive se vai instaurar ou não uma investigação. Esse é o noticiante. Entregou a notícia, sai de cena. Sai de cena. Certo? Agora, eu gostaria, veja bem, mas repita-se, nós não podemos ter confronto com o OAB, muito menos com o Tribunal de Justiça. Nós temos que estar ao mesmo lado, né? O Ministério Público quer estar na mesma trincheira, né? Investigando, apurando os fatos e tal. Ficamos nesse bate-boca que não acaba mais, vai acontecer isso. A investigação está aí instaurada desde junho de 2017, ficou lá pelo Poder Judiciário durante quase 2 anos, não ficou conosco, ficou lá, quase 2 anos, e a coisa não acontece, não evolui. E ficamos aqui discutindo se vai participar, se não vai participar, se desmembra, se remembra, se junta, se separa processos, sabe? E a coisa não anda. O nosso interesse, desde o início, e eu estou provando aqui para você, que nos 4 meses que esse procedimento ficou conosco, nós fizemos muitas diligências, juntamos documentos, ouvimos pessoas, pedimos perícias. Isso está evidente e inquestionável. Agora, tiraram o procedimento das nossas mãos, notadamente o STJ. Então, como é que nós íamos fazer?
Agora retomamos, nós vamos prosseguir a investigação. Agora, se vai prosseguir e vai concluir daqui a 30 dias, ora, espera aí, nós ficamos só 4 meses investigando. Vamos estar só mais 30 dias, temos só mais 30 dias, pode ser que até em 20 nós concluímos, em 15, ou quem sabe em 30, mas serão as investigações, a evolução das investigações que vão dar esse prazo. O interesse... Não, e vocês podem pedir prorrogação do prazo, sim, né? O prazo foi estabelecido pelo desembargador. Anteontem, eu recebi no meu gabinete alguns dos promotores que estão sendo investigados. Eles pediram para mim, imploraram para mim, abra a investigação, doutor, pelo amor de Deus, continue com essa investigação o mais rápido possível. Nós não aguentamos mais. Por quê? Porque eles já foram investigados, Antero, e isso é bom dizer, pela nossa corregedoria. Já foram investigados pelo Conselho Nacional do Ministério Público. E agora tem mais esse procedimento investigatório. Então, esse é outro aspecto. Falar que o Ministério Público não está investigando, nós já investigamos na seara disciplinar, tanto na corregedoria quanto no Conselho Nacional do Ministério Público. No Conselho Nacional do Ministério Público. Eu também, se tivesse num episódio desse, eu quero que conclua logo. Sim, então o propósito nosso é justamente isso, é concluir, e estávamos caminhando nesse sentido, mas, repito, nos foi tirado o processo. Quais são os promotores que estiveram lá no gabinete pedindo isso? Quais são os promotores que estão sob investigação? A doutora Ana Cristina Bardusco, que é uma pessoa seríssima, né? Poxa vida, se ela não for séria, quem é sério nesse estado? Tem uma pessoa que eu não a conheço. Se ela entrar aqui, não sei quem é. Eu não a conheço fisicamente, nunca tive nenhum contato com ela. Mas sou admirador das atitudes dela em defesa da sociedade de Mato Grosso. Então, Ana Cristina Bardusco esteve lá, o doutor Samuel Frungilo esteve lá, a doutora Januária Dorileu também estava junto, né? Enfim, todos eles, o doutor Carlos Zarur também estava ali dentro. Foram em comitiva no meu gabinete pedir encarecidamente para doravante, agora que nós recebemos de novo os procedimentos, tocar as investigações o mais rápido possível. Marco Aurélio do Gaeco esteve lá? Porque ele está em férias, viajando. Tem rumores de que o Marco Aurélio do Gaeco seria um dos investigados. Não, ele está em férias, viajando, mas a doutora Ana Cristina, inclusive, mostrou para mim uma mensagem que ele está em férias, viajando, mas mostrou para mim, inclusive, uma mensagem que ela recebeu do doutor Marco Aurélio, né, na qual eu li a mensagem. Ele também pedia para ela, por favor, converse com o doutor Domingos Sávio, vamos investigar logo, acabar logo com isso o mais rápido possível. Sim. Então, aparentemente, não é possível imaginar de outra forma, nenhum dos promotores estão preocupados com o resultado das investigações. Ao contrário, eles querem se ver livres logo, pelo sim ou pelo não, dessa coisa que não acaba nunca. Agora, não acaba nunca por quê? Volta-se a dizer, não por causa do Ministério Público. 4 meses que ficaram conosco esses procedimentos, nós investigamos muito, avançamos muito, tanto que não falta muita coisa para concluir, não, Antero. Falta pouca coisa para concluir essas investigações. Então é possível, sim, que dê dentro dos 30 dias. Menos de 30 dias até a gente conclua. Agora, enquanto não estava conosco esses procedimentos, como é que nós viemos avançar nessa investigação? Indaga-se. Tá. Outra coisa que pode ter causado alguma frição aí na questão do Ministério Público, eu não sei o nome do promotor, aquele que pediu ao juiz da 7ª Vara, o doutor Jorge, né? Uhum. Ao magistrado Jorge, para arquivamento das denúncias contra Paulo Taques e contra aquelas delegadas, e abrandamento da situação do Paulo Taques, né? Colocando o Paulo Taques apenas como um negócio de falso testemunho, que é uma coisinha assim, quase insignificante para quem a sociedade acha que é o mandante de crime. Porque o que a sociedade noticiou é assim, foi contratado um escritório lá
na rua tal, em tal lugar, que esse escritório foi pago pelo doutor Paulo Taques, que depois teve fraude no protocolo da Casa Civil, provado por um outro promotor de justiça, Mauro Zacchi, que isso tudo ficou comprovado. Então, era o mandante, foi quem deu ordem para os outros coronéis, para os outros secretários, para tudo. Aí vem um membro do Ministério Público e pede para arquivar. Eu falei, meu Deus, está assumindo a defesa do Paulo Taques? Pois é. Primeiro, você colocou aí com clareza que o colega não pediu para não pediu para arquivar. Ele ofereceu a denúncia em determinados artigos da lei, né, no Código Penal, e o juiz de direito achou que, de repente, poderia aquele acusado, Paulo Taques, ter incorrido em outros crimes e mandou isso para a Procuradoria-Geral de Justiça, né? Então, o procurador-geral, ele está avaliando, eu creio que ele já formou sua convicção, ele já formou Ele sua saiu de convicção. férias, né? Sim, mas está voltando na segunda-feira, eu tive contato com ele e ele disse para mim que na semana que vem, né, impreterivelmente ele vai tomar. Ele que vai tomar a decisão ou ele sim. Designou alguém? Não, ele próprio, inclusive ele reuniu-se comigo, porque geralmente as questões criminais sou eu quem faço, né, para ele, por delegação dele, mas ele foi até o meu gabinete e falou, Domingos Sávio, eu é quem quero mexer com isso aí. Nós temos que dar uma resposta, pediu a minha opinião, eu a dei, né? E ele levou para o gabinete, fechou-se no gabinete e vai concluir essa convicção dele. Eu acho que já concluiu e semana que vem, com certeza absoluta, ele me garantiu que semana que vem, e no início da semana, algumas providências vão ser tomadas com relação a isso. Não sei qual que vai ser o final. Quais serão as providências, exato, né? Eu tenho muita confiança no doutor Zé Antônio Borges. Eu, inclusive, fiquei muito feliz com a eleição dele. Tive pouca relação pessoal com ele, mas ele inclusive, precisei. Eu conheci quando eu fui defender direito das minhas netas, crianças, adolescentes e tal, e ele era o procurador, o promotor, e eu vi que ele é um cidadão realmente muito idealista e um cidadão que tem tudo para fazer um ministério público como a sociedade aplaude e deseja. Antero, eu fui designado, meu cargo, o que eu estou na função que eu estou exercendo hoje é uma função de confiança, e eu só estou ali justamente porque eu vejo as mesmas qualidades e os mesmos ideais que você enxerga nele. Eu vejo muita qualidade nele. Vejo muita qualidade, tenho muita fé realmente de que essa nova gestão do Ministério Público, até pela sua indicação, eu fiquei muito feliz pela sua indicação. Eu falava para o Dante, quando eu fui governador de Mato Grosso, nem tinha contato com você na época. Eu falava para o Dante, quando eu fui candidato a governador de Mato Grosso, Dante, se eu me eleger governador, meu secretário do meio ambiente vai ser Domingos Sávio. Minha esposa não lhe conhece, lhe admira, de tanto que eu falei para ela em função das defesas que você fez do meio ambiente, que é uma coisa que está faltando na política hoje, partidos que assumam a causa ambiental no Brasil e em Mato Grosso. Nós temos um ouvinte na linha, alô? Alô, bom dia, Antero. Bom dia, quem fala? Aqui é o vereador Adelmar de Santo Antônio de Leverger. Tudo bem, Antero? Tudo bem. Você quer fazer uma pergunta para o doutor Domingos Sávio? Apenas liguei só para parabenizar o doutor Domingos, vem acompanhando o trabalho pela imprensa, e é um belo trabalho que ele vem desenvolvendo pelo estado de Mato Grosso. Já estive por algumas vezes em seu gabinete, protocolando algumas irregularidades no município de Santo Antônio, e sempre acredito no trabalho do doutor Domingos. É nesse sentido, só, Antero, para parabenizar você pelo programa e o doutor Domingos pelo belo trabalho que ele vem fazendo pelo estado de Mato Grosso. Tá, e tem um outro ouvinte aqui discordando do senhor, o Rafael Nunes. Ele manda aqui a seguinte mensagem. Bom dia, Antero. É sabido o corporativismo que existe no Ministério Público. Dizer que o Conselho Nacional do Ministério Público e a Corregedoria investigou é o mesmo que pedir para o PT investigar o Lula. Rafael Nunes. Não é justa a ponderação dele, não é razoável. Porque, veja, Antero, eu sou membro do Conselho
por exemplo, do Conselho Superior aqui do Ministério Público. E são inúmeras as punições que são dadas a promotores. Tem promotor aí, Antero, que já recebeu punição assim de suspensão de mais de 150 dias. Né? Recentemente, você sabe, eu presidi um procedimento administrativo lá no Ministério Público que, perante o Conselho Superior do Ministério Público, que resultou na demissão de um promotor de justiça, aquele que teve aquele problema lá em Guarantã e tudo mais. Foi eu quem presidi e deu no que deu. Ele foi mandado embora. O Conselho Nacional do Ministério Público, por sua vez, reiteradas vezes tem mandado embora promotor de justiça. Então não é razoável. As pessoas não têm conhecimento do que a nossa corregedoria faz. Agora, mais recentemente, também teve um outro promotor que cometeu um deslize aqui, no âmbito aqui da cidade de Cuiabá mesmo, foi apurado, foi apenado, depois ele recorreu ao Conselho Superior do Ministério Público, ficou sob a minha relatoria, eu mantive a pena imposta pela corregedoria a ele. Quer dizer, as pessoas desconhecem o que a gente vem fazendo. Nós estamos fazendo. Até porque o resultado disso fica lá dentro do Ministério Sim, Público. Por que vamos publicar? Olha, por exemplo, as outras corregedorias, né, de polícia e tal, a todo momento fica falando, olha, hoje nós sancionamos, aplicamos uma sanção contra fulano, contra ciclano. Mas está lá, aberta. No caso de suspensão, ele ainda pode voltar ao Ministério Público, Sim. Fica realmente... Sim. Porque eu acho que é razoável não divulgar. Agora, no caso da exclusão divulga. Tanto que, por exemplo, esse outro promotor de justiça que foi demitido, foi exonerado, aquele lá de Guarantã, né? Isso foi publicizado, todo mundo ficou sabendo o resultado do nosso procedimento administrativo lá, enfim. Não temos por que esconder. Tá. Tem uma outra situação que também assusta a sociedade, mas parece que isso já saiu das mãos do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, que é a situação da Operação Sangria. Parece que finalmente foi encaminhado para a Justiça Federal. O que eu quero dizer é o seguinte, porque a sociedade acha que houve a delação de membros envolvidos na questão da sangria. Membros de quem? Qual membros? Assim, por exemplo, o Ruarque, o não sei quem, que foram presos aí na Operação Sangria, que eles teriam delatado. Por quê? Porque aquela cúpula que foi pega na Operação Sangria, essa cúpula do que se denominou aí de máfia da saúde, que estavam roubando dinheiro da saúde, essa cúpula, ela desistiu de habeas corpus. Tanto no Tribunal de Justiça, como no STJ, como no Supremo e tal, e aí virou uma boataria de que eles haviam feito delação. O Ministério Público não confirma. O que eu quero só saber é o seguinte, se houve interrogatório, se isso foi acompanhado pelo Ministério Público Federal, porque tinha recurso federal, ou se vai ter que começar tudo de novo com a remessa dos autos para a Justiça Federal. Essas investigações estavam sendo feitas pela Delegacia Fazendária, sob a presidência do Dr. Lindomar, que é, aliás, um excelente delegado. E elas estavam bastante evoluídas, até que observou-se que, e consequentemente, houve interrogatório, sim, houve inúmeras diligências. Eu cheguei até de ver, né, este inquérito, que era gigante, até que chegou-se à conclusão de que haviam verbas federais envolvidas e teria que ser mandado isso tudo para a Justiça Federal. E assim manifestou o Ministério Público. E a juíza acatou, só que ficou lá ainda durante um tempo, não sei nem se já foi. Já foi. Né? Essa semana foi. Ficou... Semana passada foi. Demorou, né? Mas foi. E daí nós que demoramos as coisas, né? Mas demorou um bocado, né? Porque olha que essa notícia de que foi efetivamente declinada a competência já tem uns 2 meses, né? Pois é, mas como é que funciona isso agora? O Ministério Público Federal vai ter que começar tudo de novo? Não. Ou aproveita a prova escolhida já pelo Ministério? Claro, aproveita todas as provas. Aproveita todas as provas e seguirá a investigação aí sob o comando da Polícia Federal, naturalmente. Isso se não for, se eles lá não entenderem de desmembrar isso tudo.
né, mandar alguma coisa para a Justiça Estadual e prosseguirem eles com aquilo que afeta o interesse da União, né? Então, é possível também que haja um desmembramento, mas, em tese, se for tudo correr por lá, eles vão aproveitar todas essas investigações já encetadas. Doutor Domingos Sávio, só para a gente encerrar, uma outra questão que é importante é o seguinte, aquela operação Malebouge, que o Luiz Fux falou, operação escandalosa, mais escandalosa, fez barulho com aquelas imagens do pessoal recebendo propina lá no gabinete do Silval Barbosa e tal. Isso não anda por quê? Pois é, isso também que a gente saiba, está na Justiça Federal, né? Porque, segundo constou, aquela propina não, estava na Justiça Federal por causa do mas prossegue porque parece-me que foi entendido que a propina, parece que o próprio, salvo engano, aí eu tenho medo de falar essas coisas porque eu não tive acesso a esses autos, mas o que eu soube é que o ex-governador teria dito que essas propinas eram retiradas de programas, eram licitações e tal de recursos federais. Então, retirava-se dali e entregava para os deputados. Então, consequentemente, havia interesse da União e por isso está na Justiça Federal. Salvo engano, é isso. Conosco é que não está. Agora, Antero, eu queria falar um pouquinho sobre colaboração premiada. Pois é, exatamente. Por que vocês não aceitaram a delação dos militares? Bom, primeiro dizer o seguinte, nós não podemos dizer se há delação ou não há delação. Se militar ou quem quer que seja procurou o Ministério Público para fazer. A delação, a colaboração premiada, ela só é publicizada, porque ontem eu ouvi alguém dizer aqui na rádio que por que a colaboração de fulano, de ciclano é divulgada? Ora, se for feita uma leitura da lei, né, você observará que essas colaborações elas só podem ser publicizadas a partir do oferecimento da denúncia, quando vira ação penal o caso, né? Então, antes disso, não se divulga. A lei proíbe. E se, eventualmente, não for aceita a colaboração, acabou. É como se não tivesse acontecido nada. Devolve-se os documentos para aquele que requereu a colaboração e acabou a história. Ninguém fala no assunto. Isso é a lei. Então, se quando o Ministério Público, digamos assim, nega ou não aceita uma colaboração, é porque aquele pretenso colaborador não preencheu os requisitos necessários. Notadamente, ele não trouxe, quando ele não traz nenhum elemento novo de prova, né, sobre aquele caso que ele está sendo responsabilizado, sobre aquele caso que ele está sendo investigado ou processado. Ele não traz nenhum elemento, ele traz pão amanhecido, por exemplo. Nós não vamos aceitar, naturalmente que não vamos aceitar. Ou por outra, quando ele diz alguma coisa, digamos até com alguma novidade, alguma coisa inovadora, mas não traz e nem aponta qualquer elemento de prova, né? Ele fala apenas, mas não traz nenhum elemento de prova, não indica nenhum caminho para chegar à prova, e também aí, nesse caso, não se aceita a colaboração. E também é preciso enfatizar que, por exemplo, um caso em que, vamos admitir se houvesse a pretensão, ou se houve a pretensão desses militares para fazer colaboração, apenas em tese que eu estou dizendo isso. Aí eu fico aqui a me indagar. Ora, um caso em que já está absolutamente apurado. O processo teve toda uma instrução, apurou-se tudo, veio tudo à luz, e está apenas na hora da sentença. Da sentença. Imagine, aí vai se fazer a colaboração, né, para apurar mais o quê? Vai ajudar mais o quê? Né, chovendo no molhado, a colaboração seria, neste caso, e nós estamos falando em tese, apenas para reduzir a pena ou o regime de pena daqueles que são os maiores protagonistas deste caso. Né? Então, tem todas essas considerações que o Ministério Público, você se lembra aqui, que eu tive já aqui no seu programa e tenho falado reiteradas vezes, da importância da colaboração. Eu defendo com unhas e dentes a colaboração primeiro. Agora, nós não vamos ficar feito patetas, um criminoso qualquer, chegar lá para nós falar que quer fazer colaboração e não fala nada com nada.
não traz elementos, só vai falar coisa que nós já sabemos, apenas para beneficiá-lo, que ele busca essa colaboração, apenas para beneficiá-lo, mas não trazendo nada em troca. O Ministério Público, se agir assim, aí sim, você e toda a sociedade vai cair de pau. Até a Gazeta tem feito uma série, O Crime Compensa? Exatamente. Mostrando essa questão dos benefícios da delação, né? Esse artista aqui, operador de propina, escapa da justiça. Né? Então aí você imagina, o camarada está com duas cordas no pescoço, com 2 nós de marinheiro, faltando só a sentença. Né? E aí ele resolve fazer delação, uma colaboração premiada. Nessas condições, ele resolve, no último, aos 45 minutos, aliás, 46, teve 1 minuto de prorrogação, porque, né, foi pedido reinterrogatório e tudo mais, 46 minutos do segundo tempo, o camarada, perdendo de 6-0, ele quer fazer, estou falando uma linguagem esportista, que você conhece bem, né? Ele quer fazer colaboração. E aí ele fala qualquer coisa. E aí a justiça aceita. Imagine isso. Imagine isso. Eu temo que isso não venha a acontecer neste caso, viu? De repente falarem até em colaboração unilateral, né? Promovida pelo judiciário, enfim, vai resultar apenas em minimizar uma pena, um regime de pena daqueles que são os grandes artífices deste esquema Grampolândia. Doutor Domingos Sávio, muito obrigado pela entrevista. O microfone da Capital à sua disposição para as suas despedidas. Eu agradeço, Antero, e quero dizer para você o seguinte, nós não vamos prosseguir nesse bate-boca inútil entre OAB, MP, o meu amigo do coração, Orlando Perry, que eu respeito demais. Essa discussão não vai levar a nada. Nós temos que investigar como a gente estava investigando, sabe? Os 4 meses só os 4 meses que ficaram o procedimento conosco, nós investigamos e vamos concluir o mais rapidamente. Pretensão dos envolvidos serem investigados, é ordem do Dr. José Antônio que nós façamos isso com a maior celeridade possível. Então, é isso que interessa à sociedade, trabalharmos e não ficar nesse lero-lero, nesse bate-boca inútil que não vai levar a lugar nenhum. Muito obrigado pela entrevista. São 8h46 em Cuiabá.